Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Êxodo 2, versículo de 1 a 10. O nascimento de Moisés. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche, e então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: "Queres que eu vá chamar uma ama entre as hebreias para que crie esse menino para ti?" A filha do faraó lhe respondeu: "Vai." A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: "Leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei." E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque o tirei das águas." Vamos orar, irmãos. Senhor, que a Tua palavra venha aos nossos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado, e que nós possamos ouvir, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, ó Deus, e receber cada palavra, e entendermos do que nós precisamos em nossas vidas, ó Pai. Continue a falar conosco, continue, Senhor, a derramar bênção sobre nós, ó Deus. Nós queremos ter uma vida totalmente dedicada a Ti, ó Pai, porque nós somos gratos pela vida que o Senhor tem nos dado. É em Teu nome que nós oramos, amém. Diga aí: Senhor, vem em mim, que hoje eu estou facinho. Obrigado. Essa história que nós temos ali, ela é retratada em filmes, livros, contado em igrejas do mundo inteiro. A história de Moisés talvez seja bem conhecida entre as pessoas e principalmente entre as crianças, ou até mesmo quando você era criança, você conheceu a história de Moisés. O homem que enfrentou Faraó, o homem que libertou os judeus da escravidão do Egito, que abriu o Mar Vermelho, e essas são algumas façanhas que Moisés fez. A vida de Moisés foi marcada pela intervenção de Deus desde as circunstâncias do seu nascimento. Esse texto que nós lemos nos conta a maneira que a sua mãe, a Joquebede, sob a inspiração divina, salvou o seu filho da perseguição imposta por Faraó. O filho de uma serva, esse era Moisés. Naquela época foi decreto que todo bebê do sexo masculino deveria ser morto no momento do parto, e somente as meninas poderiam sobreviver. Era um decreto cruel de Faraó, e houve um acordo entre as parteiras que temiam a Deus. Elas não obedeceram às ordens de Faraó e deixaram os meninos viverem. Faraó convoca essas parteiras e pergunta o que está acontecendo, porque os meninos estão vivendo. E aí elas entraram em acordo e elas falaram assim:
as hebreias são muito fortes, elas têm muito vigor, e então elas dão à luz antes que nós cheguemos lá. Elas dão à luz antes das parteiras chegarem. Esse foi o que foi falado ali diante de Faraó. Claro que elas estavam ajudando cada mãe. Diante disso, o Faraó então aumenta a pressão. Então ele fala assim: todo menino deve ser, logo que depois nasceu, tem que ser jogado no rio Nilo, na margem do rio Nilo. Então nasceu, jogam o menino então no rio. Então ele aumenta essa pressão, fica mais cruel ainda, para que esses meninos entre os escravos sejam mortos. Foi o que Joquebede, que é a mãe de Moisés, de certa forma, ela o fez. Ela não desobedeceu ao Faraó, né? Ela jogou o menino no rio Nilo. Mas ela pediu, ela preparou esse cesto, ela colocou dentro com piche, né, betume, ela isolou, e ela colocou a criança e colocou na margem do rio Nilo. E ainda pediu para sua filha observar esse cesto, para saber o que aconteceria com Moisés. Então, o extraordinário de Deus aconteceu. Joquebede fez sua parte. Irmãos, ela fez a sua parte, ela entregou o impossível nas mãos de Deus. Uma coisa que não tinha saída, somente Deus é que poderia dar essa saída. Mãe e filha estavam submetidas à crueldade de Faraó, mas as duas estavam confiando em Deus. Elas decidiram dar o melhor de si para poder salvar esse menino. Esse episódio descrito ali na Bíblia, ele permite perceber que em qualquer época, em qualquer geração, vamos encontrar pressões diferentes em nossa vida. E todas elas dificultando, essas pressões vêm nos dificultando para que os nossos filhos não sejam alcançados pelo amor de Deus. No tempo de Moisés, era um decreto de Faraó. Hoje, nós sofremos pressões sutis que tentam alcançar nossa vida familiar, que tentam destruir a vida familiar. A primeira pressão que nós vemos aqui, nos dias de hoje, é a vida agitada que eu e você vivemos. É agitada, não é? Coloca agitada nisso. Uma vida tão corrida que não dá tempo para nada. Quando nós temos alguma coisa para fazer e a gente não faz, e a gente fala o quê? Pastor, eu não tenho tempo para nada. Né? E a gente fala: o que você faz da meia-noite às 6? Aí eu durmo, então para de dormir. Brincadeiras à parte, mas nós realmente não temos tempo para nada, ou nós colocamos a nossa vida agitada à frente. Mas a primeira pressão para que deixemos sem os nossos cuidados é a correria, que parece nos impedir de dedicar o tempo que eles precisam de nós. Os nossos filhos precisam de nós, a nossa família precisa de cada um, e essa correria tem colocado a família de lado, tem colocado os filhos de lado. Outra pressão que nós estamos vivendo é a que vem do modelo de sucesso que a sociedade tenta nos impor, ou seja, a posição social ou profissional.
Nós colocamos para os nossos filhos, e claro, devemos colocar, você tem que ser alguém na vida. Mas você já se olhou no espelho? Temos que ser alguém na vida, sim, com certeza nós temos que lutar para isso, mas a sociedade nos cobra que nós não temos que ser apenas um profissional, nós temos que ser um profissional de sucesso, de qualidade, o bom, o cara. Isso que a sociedade nos cobra, essa é outra pressão que nós vivemos. Quando aceitamos esse modelo, normalmente não perguntamos para a pessoa que está vivendo essa profissão de sucesso, como vai a família dele. Interessante, né? Nós olhamos às vezes para aquela pessoa que está vivendo esse sucesso na sua vida profissional, e a gente fala, olha aí, você tem que ser igual a esse cara aqui, ele tem sucesso, ele tem dinheiro é bom, irmãos, ele tem muita coisa, olha, cara, mas será que você olhou a família dele? Como é que está a família dele? As pessoas que se dedicam para esse tipo de cobrança, irmãos, eles abandonam o quê? A família. Eles abandonam a família para exatamente trabalhar em cima de trabalho e estudo, e ele abandona, ele não consegue levar os dois juntos. Parece que o bem-estar não faz parte do significado do sucesso. Para você ter um sucesso, você precisa também ter uma família contigo. Nesse modelo da sociedade, a família deixa de ser prioridade, e na verdade o mais importante para o sucesso como seres humanos e como filhos de Deus. Há uma terceira pressão aí que nós sofremos nos dias de hoje, muito enganosa e cheia de sutileza, o mito de que o amor só é demonstrado por meio de coisas. Você já viu aquele pai, mãe, tia, tio, avô, avó, que a criança bate o pé e quer aquilo e ele compra? Não importa o preço, mas ele compra, ele sempre está dando para seu filho. Nossos filhos não recebem nossos cuidados, e eles ficam sem o melhor de nós. Nós trocamos o amor pelas coisas, nós vamos tampar, como eu trabalho muito, então eu vou dar esse presente, eu sempre trago esse presente para poder preencher o que o meu papel tem que ser feito na vida do meu filho. E aí então eu começo a colocar, em vez de dar amor, eu começo a dar as coisas. E nós entramos no paradigma do consumista, levando a crer que o nosso amor por eles é suficiente demonstrado pelos bens materiais que conseguimos oferecer. Quem não quer dar uma casa e um carro para cada filho? Mas saiba que ele precisa entender o valor de ter uma casa e o valor de ter um carro, não é? Nós precisamos ensiná-lo, mas nós estamos sendo cruel? Não, nós estamos amando. Quando nós ensinamos o valor, nós estamos amando. Muitas vezes, enquanto construímos um patrimônio, destruímos o coração dos nossos filhos, destruímos o coração da nossa família, porque amor não se demonstra assim, meus irmãos. Se nós voltarmos a atenção para Joquebede, que é a mãe de Moisés, nós podemos aprender alguns instrumentos. Nós vimos algumas pressões que
nós sofremos hoje em dia, e que provavelmente, com certeza, Joquebede também sofreu essas pressões naquela época. Imagina ela dar à luz a um filho e ter que escondê-lo. Ela não poderia sair simplesmente com uma espada na mão, enfrentando os soldados de Faraó, querendo matar ou querendo justiça. Ela não podia fazer isso. Ela também sofreu muitas pressões. Hoje nós sofremos. Aquela pressão que ela sofreu é clara. Hoje nós temos pressões sutis. E aí você pensa assim, opa, já está terminando. Não está não, está começando. Porque, sabe aquele cajado que o pastor de ovelhas tem? Sabe? Ele não tem uma curva lá em cima? Aquela curva serve para quê? Para o quê? Puxar o pescoço, né? Puxa o pescoço, bota na linha, né? Volta aqui, vem aqui. Mas ele também serve, sabe por quê? Aquela ovelha teimosa, que não quer vir para a linha, sabe o que eles fazem? Eles engatam o cajado entre as pernas e quebram a perna dela. Quebrando a perna dela, a ovelha entende que ela precisa obedecer àquele pastor. Então eles fazem isso também com a ovelha. Deus também pode estar querendo quebrar a sua perna hoje. Então, preste atenção, para que você possa entrar na linha e entender o que Deus quer. Joquebede usou ferramentas, instrumentos utilizados para vencer obstáculos do seu tempo. São ferramentas preciosas com as quais nós podemos vencer as pressões e as dificuldades atuais. Primeira ferramenta que nós temos aqui, o primeiro instrumento, é o amor desprendido. Joquebede usou desse instrumento precioso, esse amor desprendido. Se Joquebede tivesse um amor grudento, ela jamais colocaria o seu filho dentro do cesto. Nós precisamos ter esse amor desprendido. A gestação normal é de 9 meses, certo? Joquebede foi 12, porque 3 meses ela teve que esconder, ainda continuando escondendo aquela criança. Porque ela resolveu esconder. Ela corria risco de vida. Se ela fosse descoberta, ela seria morta também, o seu marido, a sua família inteira seria morta. Nós sabemos qual acordo que ela fez, nós não sabemos qual acordo que ela fez com a parteira. A Bíblia não nos diz. Mas algum acordo ela fez ali com a parteira. Talvez, ou Deus, né? Com certeza Deus moveu que a parteira pudesse cuidar ou não deixar Moisés morrer. Em Êxodo 1, versículo 17, diz que todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei do Egito, deixaram viver os meninos. As parteiras tinham amor, elas não queriam ser culpadas da morte desses meninos. Certamente Deus preparou alguma daquelas parteiras para estar envolvida ali naquele momento. Uma das bênçãos que precisamos pedir a Deus, irmãos, para vencermos a sutileza das pressões que vivemos, é exatamente esse desprendimento de nós mesmos em favor de nossos filhos. A falta desse amor desprendido é uma certa forma egoísmo que nos impede de perceber que nossos filhos também correm riscos. Nós fazemos tudo, nós damos tudo, nós agarramos nosso filho, esse é meu, ele não vai.
Ai, se uma menina olhar torto para o meu menino, aí vai conhecer, aí vai. Tá funcionando? É eu que estou surdo. Aí vai acontecer, a onça vai aparecer, se olhar torta para o meu menino. Esse é o amor grudento. E nós precisamos do amor desprendido. A falta, como suportar essas pressões modernas, como a gravidez na adolescência? Como suportar essas pressões dos traficantes que aliciam crianças de 12 anos até menos? E há muitas outras pressões, diversas pressões que nós temos. Quando a gente olha, quando a gente enxerga, a coisa já está muito mais envolvida do que a gente pensa. Para suportar essas pressões, nós precisamos um imenso amor desprendido, irmãos. Participar do dia a dia dos filhos, investir de nós mesmos neles e não somente correr a vida com eles. Nós precisamos investir em nossos filhos. Não é o vizinho que tem que investir. Não é a igreja que tem que investir, a igreja vai ajudar, ela vai ser uma ferramenta, mas é você que tem que investir, cada vez mais na sua família. Não desista da sua família. Esse amor desprendido precisa acontecer, você precisa deixar o seu filho crescer. Eu tenho um amigo que ele vive caindo, ele vive tropeçando e caindo. E aí toda vez que ele cai, aí ele liga para o pai dele e fala assim: pai, por que você não deixou eu cair quando eu era criança? Agora eu virei esse banana, eu ando e caio. Se você deixasse eu cair quando eu era criança, hoje eu saberia cair, saberia andar. Porque o irmão dele foi totalmente o contrário. O irmão dele foi criado com esse amor desprendido, e o irmão dele vai embora tal, e ele é aquele molengão, né? Ele mesmo fala disso, mas é esse amor desprendido que nós precisamos colocar. Segunda ferramenta que nós precisamos ter é a sabedoria. Depois de 3 meses, Joquebede sabia que já não podia mais salvar Moisés, por isso usou o segundo instrumento dado por Deus, que é a sabedoria. Uma sabedoria que, no meu entendimento, só poderia vir do alto de Deus. Em Tiago 3, versículo 17, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria que vem do alto. Só o amor desprendido não era suficiente. Por isso Deus deu sabedoria vinda do alto. E Joquebede foi arquitetando, né? Imagina, esses 3 meses ela foi arquitetando, fazendo esse cesto, talvez pesquisando entre os homens, como é que fazia esse isolamento, talvez entre os pesqueiros, né? Os pescadores. Ela talvez ia pesquisando como é que ela fazia esse isolamento. E ela foi tecendo esse cesto para poder usar logo mais adiante. É uma sabedoria, irmãos. Uma sabedoria vindo do alto, e confiar nos planos de Deus.
Esse foi um outro instrumento usado por Joquebede para salvar seu filho. Quando o nosso amor desprendido já não consegue mais resolver a situação, quando a situação complica de vez, é preciso buscar sabedoria. Nós precisamos buscar a sabedoria. E buscamos aonde, irmãos? Do alto, de Deus. É dobrar o seu joelho e pedir: Senhor, preciso sabedoria para resolver essa situação. Sei que muitas pessoas amam profundamente seus filhos, mas por vezes só o amor não é suficiente. Nós precisamos de algo vindo de Deus, para podermos lidar com algumas pressões da vida, sem precisar esconder os nossos filhos dentro de um guarda-roupa. Você não consegue esconder o seu filho por muito tempo. Ele vai precisar enfrentar a sociedade, ele vai precisar enfrentar o mundo. Se você não tiver sabedoria para ensiná-lo, a sociedade vai engolir essa criança, esse adolescente ou esse jovem. Nós precisamos cada vez mais ter sabedoria como lidar com os nossos filhos. As gerações que são muito diferentes, irmãos. Na sua época, a época de alguns, né, que computador era não era coisa de Deus, né? E computador, o primeiro computador, quantos metros ocupava, né? Era uma sala imensa. Hoje nós temos todo o computador aqui na mão. Na sua época você jogava bola na rua, né? Você andava de carrinho de rolemã. Hoje você joga bola colocando no horário, no cronograma da criança, né? A gente coloca no horário para jogar bola e jogamos dentro de casa. Não é isso? É hoje, é o que nós vivemos hoje. Mas é porque cada vez mais nós temos o perigo. Mas a sabedoria, irmãos, nós precisamos usar da sabedoria. Quando tem acampamento infantil de 4 a 12 anos, faça esforço para mandar o seu filho. Porque acampamento ele vai aprender. Ele vai aprender a arrumar a cama, ele vai aprender a escovar o dente, ele vai aprender a tomar decisões, né? E é engraçado que quando a gente sai para acampamento, a mãe fala assim: ai, cuida do meu filho, né? E fala, às vezes, para o pessoal que vai trabalhar na cozinha: olha, fica de olho no meu filho. O pessoal da cozinha nem vê as crianças. Mas, não, pode deixar, a gente estar de olho. Olha, vai lá e vê se ele está coberto, né? Não, ele toma decisões. E aí a mãe e o pai, eles ficam, né, ficam colocando detalhes, né? Olha, ele não dorme se não for assim, assim, assado. Dormiu a noite toda e ainda foi difícil de acordar no outro dia. E dormiu tudo do jeito que vocês... Tudo ao contrário do que foi falado. Criança longe de pai e mãe é outra, né? Ela é outra, ela é completamente outra, porque ela se sente livre, né? Ela começa a tomar decisões na vida. Olha que importante quando você começa a aprender a tomar decisões. Vou escovar o dente ou não vou escovar o dente? Se eu não escovo, eu tenho uma consequência. Se eu faço xixi na cama, eu tenho uma consequência, né? E assim, então... eu trabalho com um acampamento infantil, muitos anos, irmãos, 28 anos, 30 anos já trabalhando com acampamento infantil. Muitos deixaram de fazer xixi na cama no acampamento. Porque tinham vergonha, né? Aprenderam porque os colegas iam tirar sarro. Agora fala isso para a mãe e para o pai. Nunca mais vai no acampamento.
Imagina, deixar o menino, ele podia passar vergonha, né? É assim. Mas aprende, ela começa a tomar decisões. É a sabedoria que começa a entrar em nós, que vem do alto. Outro instrumento aqui que Joquebede usou foi a fé perseverante. Deus quer que saibamos discernir os perigos, as pressões dos dias atuais, e ao mesmo tempo que decidimos vencer essas lutas com amor desprendido e a luz da sabedoria que vem do alto. A terceira ferramenta que está em nossa disposição é a fé perseverante. Joquebede soube tirar proveito em favor do seu filho, ainda que a palavra fé não aparece ali no texto que nós lemos, mas nós encontramos fé aonde? Nas ações de Joquebede. A fé transpareceu intensamente diante de um grande problema, de uma situação pesada. A decisão da vida do seu filho. Será sempre um grande exercício. A fé é um exercício. E esse grande exercício da fé de vencer os obstáculos que nos impedem de abençoar nossos filhos, e é assegurar a forma que a família vive. A família precisa viver em unidade. Mas pastor, meu irmão, ele é tão esquisito. Meu irmão, ele não guarda a roupa, ele larga a roupa na cama. E eu guardo a roupa. Né? Começa a ter essas diferenças dentro de casa. Mas sabe que mesmo com as diferenças, nós precisamos viver a unidade. Nós vivemos a unidade aqui na igreja, irmãos. E precisamos viver durante a semana. Não é simplesmente domingo eu sou o santo, né? E na segunda começa tudo torto de novo. Não é assim. A unidade precisa existir em nós e precisa existir na família. A unidade vai impedir que possamos destruir a unidade da casa, o amor, a vida. As pessoas são importantes para nós. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você é importante para mim. A fé perseverante. Não desista. Não desista. Quantas vezes nós temos as pessoas que estão sofrendo por depressão, sofrendo, tentando suicídio, ou às vezes mesmo por vício, e aí vem a mãe, vem o pai chorando, pastor, onde foi que eu errei? Errou em algum lugar, mas pare de chorar o erro e busque a sabedoria e tenha fé perseverante. Não é mágica, irmãos. Não será da noite para o dia. Não é mágica. Deus não trabalha com mágica. Você precisa ter fé e todo dia exercitar essa fé. Todo dia exercitar essa fé. E outro instrumento que Joquebede usou, ela foi o elemento da união da sua família. Quem foi que criou Moisés? Ela mesma. Era filho dela, ela já sabia que não seria mais filho dela. No papel, vamos dizer assim, era filho da filha de Faraó. Mas no coração, era o filho dela. E o que mais que ela criou? Como que ela criou Moisés? Com os irmãos. Moisés depois não se juntou com o seu irmão Arão para poder tirar o povo.
Depois Miriam não participou do louvor depois que passou o Mar Vermelho. São os irmãos de Moisés. E como que ele poderia ter esse amor? Ou seja, ela foi esse elemento da união da sua família. A mãe, a mulher tem esse poder. Ela tem esse poder, e você use isso para a sua família, de unir a família. É ou não é? O pai também tem, mas a mãe é mais forte. Mas quantas famílias a gente vê que quando o pai parte, a família distancia. Ou quando a mãe parte, a família começa a distanciar. Mas a Joquebede fez essa união da família. A família de Moisés eram eles. E ela não deixou nem um minuto de falar da família, de mostrar esse amor, de lutar pela sua família. Irmãos, invista tempo ensinando o seu filho que os irmãos são uma família e que é bênção eles serem unidos. Trabalhe para isso. Lute pelo seu marido. Lute pela sua esposa. Lute pelos seus filhos. Lute pela sua família. Lembre-se que você começa, vocês dois casal, e termina vocês dois casal. Só que começa jovem e termina um caco velho. Irmãos, lute pela sua família. A mulher tem esse poder. Desenvolva essa capacidade máxima de amor desprendido, peça sabedoria vinda de Deus e viva a fé perseverante. Use todas essas armas para lutar pela sua família e seja esse elemento da união da sua família. Deus quer que você mantenha a sua família unida em Cristo aqui na terra. Um dia vamos nos encontrar no céu. Não sei não, se nós vamos nos reconhecer lá no céu, porque senão a gente vai falar, você aqui, hein? Mas é aqui na terra que Deus quer que nós lutemos. É dia a dia. Não será um mês, não será 2, mas é para o resto da sua vida enquanto você estiver aqui. Pai e mãe serão pai e mães até morrerem. Filhos serão filhos até morrerem. Não tem jeito, né? Aí você tem que virar para o filho e falar, filho, Deus escolheu, né? Paciência. Mas um pai de uma história de uma família, ele já no leito de morte, no hospital, ele chamou os seus filhos. Todos os seus filhos ele chama ali no hospital. E aí ele pega e dá um palito para cada filho. E aí ele fala assim, olha, esse palito aí é a vida de vocês. Você consegue quebrar esse palito? Eles quebraram no meio. Aí o pai disse, tá vendo? Você sozinho, você se quebra. Agora, reúne todos os palitos que já estão quebrados. Juntos, você consegue quebrar? E os filhos não conseguiam quebrar. E o pai falou, veja só. Estar unidos em Cristo farão que vocês sejam muito mais fortes. Então não perca tempo, meu irmão. Procure a Deus. Tenha fé.
procure a sabedoria de Deus, tenha o amor desprendido e viva uma família unida em Cristo. Não deixe para amanhã. Mude a sua vida, mude a forma de pensar, comece a mostrar a Bíblia, comece a mostrar a palavra de Deus para o seu filho, desde pequeno, não perca tempo não. Ah, pastor, mas já cresceu, agora não tem mais jeito. Tem sim, senta com ele. Ah, mas ele é casado. Ué, não importa não, é casado, tem neto, senta todo mundo e começa a ler a Bíblia. Vamos começar a ler a Bíblia aqui, ó. Começa a ler no João. O livro de João é excelente para começar uma leitura bíblica. Vamos começar a ler junto, aqui ó, 15 minutos. A gente faz a leitura, ora. Talvez você não entenda o que está escrito, aí você fala, nós vamos perguntar para alguém. Espera aí que nós vamos perguntar para alguém. Mas faça isso diariamente. Isso precisa estar na vida dos seus filhos, na sua vida diariamente. Deus quer líderes espiritualmente preparados. É assim que começa o preparo de um líder espiritual. Se nós não investirmos nos nossos filhos, a palavra de Deus vai parar por aqui. Mas nós precisamos ter cada vez mais líderes espirituais que trabalhem trazendo a palavra de Deus.